Pessoal, para finalizar a nossa aplicação, né, nós vamos trabalhar agora com a gestão de usuários. Por que é importante isso de certa forma? Então, qual que é a ideia aqui? A gente está fazendo de forma geral, a gente só está mexendo com as transações, mas o ideal é que o usuário ele possa fazer login na minha aplicação e ele ter acesso às suas próprias transações. Então, o que nós vamos fazer agora vai ser montar a tela de login, a tela de cadastro, e depois eu vou vir ajustar aqui, por exemplo, as informações do usuário que está logado. E aqui que é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com integração com o banco de dados, né? Eu vou frisar, se não for nessa aula vai ser na próxima, eu vou frisar essa informação que é muito importante nós associarmos cada transação que for cadastrada ao usuário que estiver logado. E quando nós formos buscar essas transações, trazer sempre as transações do usuário que está logado. Tudo bem? A gente não pode permitir que um usuário diferente do que está logado possa ver as transações de outro usuário que não as dele. Então é importante ter essa característica, ter isso em mente quando está desenvolvendo uma aplicação. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, eu vou começar fazendo as telas de login e depois a gente vai ajustando algumas configurações básicas. Então, por enquanto, eu vou deixar nossa tela principal aqui e vou vir aqui e adicionar, né? Se nós observarmos aqui, nós já temos aquelas páginas padrão que eu mostrei anteriormente para vocês, mas aqui eu vou criar uma nova. Então, vai ser uma nova página. Essa página vai se chamar Login e vou criar. Beleza, então ele criou a minha página Login. A aparência dela aqui, ele está utilizando aqui o padrão. Né? Só vou pegar aqui qual que é o padrão que está lá no index, que eu vou só copiar e colar aqui. Então, está aqui 1080 por 1000 com um mínimo width de 320. Vou vir aqui na minha página de login. Vou colocar como coluna 1080p, pixels 320. Vou tirar esse zero aqui, aí. E o min height 1000. Fechou. Tá, pessoal, agora a gente não vai fazer do zero a tela de login. Até coloquei essa ideia de fazer a tela de cadastro de login de propósito para que nós possamos utilizar alguns recursos que a Bubble oferece. Então, aqui em cima, ó, vocês podem ver aqui no centro, né, do cabeçalho que nós temos aqui na nossa página, nós temos um cubo. Se eu clicar aqui, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai me dar algumas opções de componentes de interface. Então, aqui ó, eu consigo ver, filtrar por layout de páginas. Tá vendo? Um layout padrão de página. Eu posso trabalhar com headers, que são cabeçalhos. Então, a gente montou o nosso cabeçalho, mas a gente poderia importar um cabeçalho daqui, né, adicionar no nosso projeto e trabalhar a partir dele. Eu tenho aqui, por exemplo, inputs e forms, que é o que a gente vai trabalhar. Ó, tá vendo que ele traz para mim um formulário padrão. Esse formulário padrão aqui é um formulário de login. Então ele já contém todas as informações básicas de login, que basta eu pegar, arrastar, colocar aqui na minha interface, configurar os campos e está pronto. Não é sem nenhum esforço, basicamente. A mesma coisa aqui para o sign-up, que é o cadastro. Olha lá, ele já traz tanto com imagem, se a gente quiser adicionar uma imagem, tanto como apenas os campos. Então vamos fazer aqui no nosso exemplo. Eu vou pegar esse com imagem, vou arrastar aqui para a minha tela. E pronto, ó. Então agora eu já tenho aqui meu grupo de login. Então se eu der um play aqui, ó, no perfil da nossa página, olha que interessante, ó, já temos a página de login pronta. Basta eu editar aqui os textos, no caso eu vou colocar aqui em português, e colocar a imagem desejada. E com isso, finalizamos o login. Bem simples de certa forma. Pessoal, aqui eu só vou colocar as imagens, tudo, fazer pequenos ajustes, não vou ficar mexendo muito na responsividade, não vou ficar mexendo muito na questão do design, do layout da página, até porque ele já está pronto. Tudo bem? É só para a gente ter esse exemplo básico. Então vamos lá. Aqui eu vou deixar como login, se você quiser entrar, colocar como entrar, aí fica a seu critério. Então, vamos colocar aqui, né, bem-vindo. Vindo
Bem-vindo à aplicação de gestão financeira Maker Fan. Aqui eu vou colocar o e-mail, né, só traduzindo aqui para o português as informações que estão na página. Então, e-mail, senha. Beleza, aqui eu vou trocar o texto como esqueceu sua senha. Isso aqui nós vamos configurar lá na nossa última aula com detalhes adicionais, né? Mas vamos mudando aqui de certa forma. Aqui eu vou colocar um link, esse link vai ser criar uma nova conta, ou criar uma conta. Pronto, tá ótimo. E agora nós vamos colocar aqui a nossa imagem. Bom, pessoal, eu pesquisei aqui no meu computador, né, e selecionei uma imagem que eu já tenho configurada, né? Coloquei apenas uma imagem relacionada ao espaço Maker aqui da UEMP, mas vocês poderiam colocar a imagem que vocês quisessem aqui. Venha só um exemplo. Então, se eu atualizar aqui a nossa página, repare que ele traz aqui o logo do laboratório e aqui o de login. Se você quiser, você pode reduzir essa imagem também. Tem aqui na parte de layout, né, na parte de aparência, você pode definir a questão do tamanho. Se a gente quisesse aqui, por exemplo, eu vou definir aqui como 1080 e o min width 320. Como 150? Tá bom. Ou a gente pode definir aqui como, deixa eu ver, 200. Fica muito pequeno daí. 500 tá bom. Aí, ó, beleza, já está interessante aqui para nós. Agora a gente vai fazer as configurações básicas do nosso login. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui? Quando eu clicar no botão login, eu vou adicionar aqui um fluxo de trabalho, ou um workflow, que é onde eu vou colocar o passo a passo do que vai ser executado, como a gente já viu anteriormente. Então, ó, vou colocar aqui Add Workflow. Na sequência, eu vou colocar o primeiro passo. Eu vou selecionar a opção Log the User In. Então, clico aqui nessa opção. Aí ele vai pedir para mim, ele vai falar, olha, qual que é o e-mail, qual que é o campo referente ao e-mail, que componente na sua interface o usuário digitou o e-mail, que componente que ele digitou a senha. Tudo bem? Tudo isso para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa fazer a validação no banco de dados e permitir o login na aplicação. Então, vamos lá. Então, clique. Eu vou pegar aqui o botão. Então, vou colocar Input. Então, vai ser essa a primeira opção, que é Input Email, Logins Value. E aqui eu vou pegar o Password, Input Logins Value. Só isso que eu preciso fazer. Na sequência, eu só vou redirecionar. A partir do momento que eu fiz o login e deu certo, qual que é o passo 2? O passo 2 é ir para a tela principal, que é o index, para daí ele ter acesso às suas transações, aquela tela inicial que nós montamos nos vídeos anteriores. Então, eu vou vir aqui em Navigation, Go to Page, qual página que eu quero ir, Index. Finalizou. Então, vai ser só isso que nós vamos fazer. Então, a nossa tela de login está pronta. Atualizar a nossa página. No nosso caso aqui não vai funcionar no momento, porque nós não temos usuário cadastrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no nosso projeto e a gente vai adicionar manualmente no banco. Então, antes disso, vamos fazer uma pequena alteração aqui na nossa tabela, né, que foi criada por padrão para o Bubble. Eu vou criar um novo campo. Esse campo eu vou chamar de Name, que seria o nome. Ele vai ser Text. Beleza. Só porque depois a gente vai utilizar para fazer o cadastro do nosso usuário. E agora, antes da gente continuar, eu vou criar também a página de cadastro. Então, eu vou deixar tudo pronto, essas duas páginas, para que a gente possa aí, poder cadastrar o nosso usuário, definir a senha e acessar a aplicação. Então, vamos voltar aqui na parte de design. Deixa por enquanto aqui a parte de login. E vamos criar uma nova página. Então, vou clicar aqui em login, new page, web page. Então, vai ser de cadastrar.
created. Beleza, aqui nós vamos definir o mesmo padrão que nós vimos lá anteriormente. Então, vou colocar aqui coluna, vai ser 1080, aqui vai ser 1000 e 320. Definido aqui os padrões básicos, vou vir aqui no dado, que nós vimos aqui na parte do bubble, input forms. Agora eu quero do sign up. Vou arrastar aqui para a tela. Fechou. Então aqui nós temos a nossa tela de cadastro. E o que a gente precisa fazer agora aqui é só traduzir os campos para o português e colocar em nossa imagem. Então vou vir aqui. Selecionei a imagem aqui no meu computador. Podemos definir a questão do tamanho. Nós colocamos ali, se eu não me engano, foi 150, né? Deixa eu ver, 150. E o máximo acho que foi 500 pixels. Né? O menu ID de 150 e o máximo foi 500. Beleza. E aqui vamos alterar, ó. Cadastrar. Vou colocar aqui, ó, junte-se ao aplicativo de gestão financeira MakerFin. Beleza. O nome nós vamos colocar como nome completo. E-mail, vou só colocar aqui um traço, e-mail. Password, senha. Digite novamente sua senha. E aqui nós vamos colocar como cadastrar, que é o nosso botão. E aqui eu vou perguntar, já tem uma conta? Então, se o usuário clicar nesse link que nós temos aqui, né, repare que aqui é um objeto link. Então, o link serve para redirecionar para uma outra página na internet ou para ou para algum componente específico que a gente queira ancorar na página ou para redirecionar para uma outra página distinta na nossa aplicação web. No caso aqui, a destinação vai ser para a tela de login. Isso significa que se eu já tenho uma conta, eu vou clicar aqui, vou para login, digito meu e-mail e minha senha e entro na aplicação. Tudo bem? Então aqui está praticamente completo também a nossa tela de cadastro. Basta a gente configurar. Então o que eu vou fazer aqui? Quando eu clicar no botão cadastrar, eu vou adicionar, né, o fluxo de trabalho, a lógica, o passo a passo que vai ser executado neste evento de clique. Então, add to workflow. Então, quando eu tiver o evento de clique, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou, né, na parte de contas de usuário, eu vou dar um sign the user up, ou seja, vou cadastrar esse usuário. Cliquei. Qual que é o e-mail dele? O e-mail dele vai estar, né, como ele vai ter digitado no campo input, que vai ser esse aqui, ó, input e-mail sign up. Vou pegar o valor. Na sequência eu quero pegar a senha, então posso digitar aqui password, ó, password input, vou pegar o valor. No caso, ele tem ali naquele modelo, ele necessita o que? A questão de confirmação. Eu preciso redigitar novamente a senha. Então, ó, require password confirmation, ou seja, requerer a confirmação da senha. Então, vou selecionar e vou pegar o campo de texto aonde o usuário digitou essa confirmação. Pegar o seu valor. Beleza. E vou adicionar um novo campo. Esse campo aqui vai ser o nome. E esse nome ele vai estar em input name velho. Tudo bem? Então aqui eu já configurei certinho todas essas informações que serão mandadas ali para o meu banco de dados. Então ele pegou primeiro o e-mail, o valor do campo de texto e-mail, o valor do campo de texto password, o valor da confirmação do password
e o valor do nome. Se vocês quiserem, pessoal, é bem simples, vocês podem mandar, né, um e-mail de boas-vindas ou um e-mail de confirmação, só que daí a gente teria que fazer, né, algumas configurações a mais, né? Eu não vou colocar aqui de certa forma. Beleza. Depois que eu fiz a configuração, eu vou redirecionar, né, go to page index, que é a nossa página inicial. Então ele já cadastra o usuário, já faz, né, e já redireciona, já loga ele para a página principal da aplicação. Então agora sim a gente pode começar a trabalhar com os nossos usuários. Então vou rodar aqui. Vou cadastrar aqui, por exemplo, meu e-mail, mateus.br. Vou colocar a senha padrão aqui, a mesma coisa aqui. Vou cadastrar. Certo. Repare que deu certo, nós fizemos o cadastro, ele redirecionou. Vamos ver o que aconteceu lá no nosso banco de dados. Opa, ó, cadastrou aqui certinho, tudo. Pessoal, a gente não consegue lidar com a senha diretamente. Repare que ele nem coloca ali na nossa tabela, né, se a gente ver aqui em Data Types. User, ele nem coloca, nem deixa visível para eu trabalhar com o campo Password. Isso é feito de forma interna pela própria Bubble. Então a gente não tem gestão sobre o campo senha. Tudo bem? Então isso é feito internamente pela Bubble. Então vamos lá. Eu vou só editar aqui, ó, o nome do usuário para aparecer o usuário que está logado. Tudo bem? Então vamos lá. Design. Vou vir aqui em Index. Esse nome do usuário ele vai ser dinâmico. E eu vou colocar aqui, por exemplo, Current User Name. Current User Name. Vou atualizar a página. Olha lá, apareceu aqui, ó. Tudo bem? Então eu sei agora qual que é o usuário que está logado. Tá. Características básicas aqui. Né? Se vocês repararem, né, esse usuário acabou de ser criado. Então, como que ele já tem despesas aqui e receitas no nosso banco de dados? Né? O ideal é que não tivesse nenhuma informação. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por um fator simples. A gente só estava trabalhando com a tabela de cadastrar, editar, remover transações, mas a gente não estava associando elas a nenhum usuário. E aí é que está o problema, de certa forma. Do jeito que está aqui, qualquer pessoa que se cadastrar vai ter acesso a todas as transações cadastradas no banco de dados. Isso é um baita problema aí de segurança com relação aos dados. Isso permite, principalmente, que eu possa ver todas as transações. Aí, se for um outro usuário chamado João e fizer a conta aqui e entrar, ele também vai ter acesso a todas essas transações. E isso não é o ideal. Então, a partir de agora, a gente vai fazer algumas modificações, né, no nosso próximo vídeo, para que isso não ocorra. Tudo bem? Só antes, né, vamos só configurar esse último botão aqui, ó, de sair, né, e testar o login que a gente fez agora há pouco. Então, vamos lá. Aqui vou clicar nesse ícone. Esse ícone ele vai ter uma ação, onde a ação, né, de clique, né, eventualmente quando eu clicar sobre esse ícone, eu vou querer fazer o quê? Eu quero fazer o logout do meu usuário. Log the user out. E na sequência eu vou redirecionar para a página de login. Fechou. Então, quando eu clicar nesse ícone de sair, eu vou deslogar o usuário e vou mandar ele para a página de login. Bem, então, essa aqui é a ideia básica. Então, ó, cliquei aqui. Beleza, fui para a página de login. Vou entrar aqui com o meu e-mail. Login. Ah, beleza. Ó, funcionando perfeitamente.